2015 foi o ano mais quente da história registada do planeta. Antes, 2014, já o tinha sido. Desde 1880, a temperatura média da Terra aumentou perto de 1 grau. Os oceanos atingiram temperaturas recorde em 2015. No mesmo ano em que Portugal atravessou a segunda pior seca em 70 anos. Os números que tecem uma complexa teia de efeitos. Nela vai perceber-se que o que acontece em Cabo Verde pode ter impactos na costa dos Estados Unidos e até de Portugal. Porque é que em Marrocos se entra numa máquina do tempo e de que forma o Ártico se transformou no epicentro da maior catástrofe natural da atualidade. Começou a corrida contra o tempo. O terreno é íngreme, o trabalho pesado, mas todos participam. Cansado. É cansado. Diana e Sueli apanham as ervas do milheiral e ignoram que ao lado a avó reza por mais chuva. Esse ano chove mais atrasado. Mas não tem esperança, mas não está conseguindo. Tem esperança na Deus, mas não está conseguindo. Mas Deus está mandando outra chuva, mas só que Ele quer está mandando. O tempo corre, é a estação das chuvas, mas não tarda muito até que a seca se instale e a vida se complique. Poucas são as culturas naturalmente viáveis em Cabo Verde. Apesar do nome, o arquipélago situa-se numa das regiões mais áridas do planeta, a do deserto do Sahel. Está sujeito à forte irregularidade das chuvas, à desertificação, à erosão acelerada dos solos, às cheias, ao deslizamento de terras e às tempestades. Somos paupérrimos. Só que somos trabalhadores e persistentes. Nós não somos uma canalha qualquer. Passa a expressão. Apesar dos fenómenos extremos do norte da Europa, é em África que compreendemos porque é que o hemisfério sul será o mais castigado pelas alterações climáticas. Aqui a seca significa fome e pobreza. Apesar do verde luxuriante da ilha de Santiago, na realidade a visão é enganadora. Mal acaba a época das chuvas, a aridez regressa e o nome desta aldeia volta a fazer sentido. E são literalmente pingos de chuva, aqueles que são armazenados aqui nesta barragem, em plena estação das chuvas, aqui em Cabo Verde. Enquanto isso, em Portugal chovia e muito, demais até, dirão os que foram apanhados nestas cheias relâmpago em Lisboa, no outono de 2014. Os erros urbanísticos e a geografia da cidade ajudam a explicar, mas não chegam para perceber a causa do fenómeno. Episódios que farão parte de uma espécie de novo normal, num clima cada vez mais marcado por extremos meteorológicos, muitas vezes de sinal contraditório. Chuvas prolongadas, mas pouco intensas. É ainda assim que muitos portugueses se lembram dos invernos. Os mais jovens, não. Provavelmente só se lembram das trombas de água que fazem as aberturas dos jornais, do episódio extremo e violento que torna irreconhecível uma cidade ou uma região. Como Lisboa, cidade refém de um lado das torrentes de água que descem pelas colinas, do outro da subida das águas do Tejo. Episódios meteorológicos que marcam o início de um processo mais vasto e aparentemente contraditório, hoje só perceptível a milhares de quilómetros na aridez do Norte de África. É aí que hoje já se tem um vislumbre do futuro climático de Portugal. Na realidade, visitar Marrocos é como entrar numa máquina do tempo. Estimados passageiros, nos minutos aterrizaremos em Marrakech. É como olhar para algumas regiões portuguesas no final do século. Apesar da aparente contradição, Portugal está num processo de desertificação. Chove muito em pouco tempo, mas na média anual chove menos, de ano para ano. Confuso, nem por isso. É como se o clima do Norte de África se movesse para norte e passasse a ser o clima
o anterior clima do Norte de África passasse a ser o futuro clima do sul da Península Ibérica e por aí fora, não é? Neste processo, a África ficará ainda mais à mercê da seca e da pobreza. É a chamada injustiça climática e já está em curso. No processo, os países pobres perdem mais, os ricos ganham mais e as mulheres são especialmente penalizadas. Entre várias tarefas domésticas, em África cabe-lhes o transporte da água, o que, num continente mais quente e árido, significa caminhadas mais longas. Do longe que se faz perto, nenhum país ou região escapa à teia de consequências. E o que começa a milhares de quilómetros pode acabar à porta de casa. Tempestades sem precedentes, ondas gigantes, ventos devastadores. As praias portuguesas tornam-se cada vez mais locais de alto risco. A areia desaparece, a fúria das águas, tudo arrasta fenómenos cada vez mais à porta de muitos portugueses, ano após ano. E não é por acaso que me refiro a uma porta para explicar o que está a acontecer em Portugal. Na realidade, pode dizer-se que se abriu uma porta no Ártico. É aí que as temperaturas mais têm subido no planeta, alterando o comportamento do chamado vórtice polar. Uma corrente de ar frio, habitualmente aprisionada na região do Polo, dada a grande diferença de temperatura com as regiões mais a sul. Com o Ártico a aquecer de ano para ano, essa diferença é agora menor, o que significa que, pela porta agora aberta, escapa o ar gélido para latitudes mais baixas. Resultado, tornam-se cada vez mais frequentes em Portugal as chamadas vagas de frio polar e, com elas, as tempestades. Há uma tendência para o vórtice se fragmentar e, ao fragmentar, as massas de ar frio e seco têm tendência a descer para latitudes mais baixas e, ao confrontar-se com ar quente e úmido do sul, enfim, tem tendência a fazer ciclogéneos, ou seja, gerar ciclones, a gerar tempestades. Apenas uma das várias razões que fazem do Ártico passagem obrigatória no mapa de um mundo que em 130 anos mudou de cor. Svalbard, Noruega. Estamos num dos locais mais remotos do planeta. Esta é a zona habitada mais próxima do Polo Norte, um arquipélago em que o número de ursos polares ultrapassa o número de habitantes. Aqui, onde a noite não tem dia e o dia não tem noite, desenrola-se um fenómeno em larga escala. Apesar de silenciosa e discreta, estou no epicentro de uma das maiores catástrofes naturais do planeta. Há uma rede de efeitos que torna o Polo Norte especialmente sensível ao aquecimento global. E um simples espelho explica porquê. Quando os glaciares derretem, acontecem dois fenómenos em simultâneo. Por um lado, o gelo deixa de funcionar como um espelho, um refletor dos raios solares. Por outro, a vasta superfície de água que passa a existir funciona exatamente ao contrário. Absorve o calor do Sol. Um duplo efeito que faz com que a temperatura aqui no Ártico esteja a subir 2 vezes mais do que no resto do globo. Mas esta é apenas a ponta do iceberg numa cadeia de eventos global. Dos polos aos trópicos, o clima funciona como um sistema gigantesco, complexo e profundamente interligado. O degelo vai continuar a ditar a subida do nível das águas, um fenómeno que, numa ilha, é especialmente temido pelas populações, como aqui a da Cidade Velha, em Cabo Verde. No pico da maré cheia, nesta altura do ano, em setembro, as águas do mar chegam até onde está aquele cartaz. Hoje, onde é que chega a água? Aqui. Nas pedras? Aqui no coqueiro. Nas pedras? Salta aquele. Salta o coqueiro. Salta o coqueiro. Inácia Gomes tem 82 anos. Já viu esta praia mudar muito, desde os tempos em que exibia os seus dotes de nadadora. A mim nadava, tira aquele pedra. Nadava até ali? Assim, tira aquele pedra, na mar, lá. Sim. Você nadar. Chegava até lá. Sabe nadar bem. Até lá. Mas agora o corpo não pode mais. Nada retirando a capacidade física da Dona Inácia, já foi mais fácil chegar a esta rocha antes do avanço do mar. Que era soreia também, mas depois, agora como você está a ver aqui, agora está com a pedra, porque é por causa da maré.
Antonino Pereira, meteorologista e especialista em alterações climáticas, confirma a tendência. Trabalhei com esses 10 anos de idade, o que constatei é que há uma subida exponencial praticamente das águas do mar, e o que digo, em termos de mudanças climáticas, devemos ainda fazer muito, porque estamos no começo. Sendo impossível de evitar muitos destes efeitos, é, no entanto, possível atenuá-los. Depende do nível de emissões de gases com efeito de estufa, o dióxido de carbono, mas também o metano, produzido em larga escala e de forma exponencial nos últimos anos pelas explorações pecuárias. No caso do dióxido de carbono, este mapa diz quase tudo. Com base em dados da NASA, nele assiste-se à evolução em apenas 12 anos, desde a menor concentração até ao nível elevado de CO2 na atmosfera, representado pelos tons vermelhos e laranjas no mapa. Com estes dados, a batalha parece perdida, mas na Europa há uma indústria que aposta tudo na extinção do dióxido de carbono. Este parque eólico no Mar do Norte é um dos exemplos mais impressivos. É fortemente subsidiado pelo Estado alemão, mas a empresa que o desenvolve considera o negócio do futuro. Há quem lhe chame o petróleo do futuro e a corrida já começou. Alguns dos países mais desenvolvidos do mundo não querem perdê-la. As apostas são altas, o investimento astronómico, mas aparentemente viável. Caso contrário, não estaria aqui nesta plataforma eólica que vai rumar ao Mar do Norte. Aqui, ao meu lado, estão milhões e milhões de euros investidos. Caro, depende da perspectiva. E se no Mar do Norte ainda se tenta atenuar os impactos futuros, em Cabo Verde há muito que já se passou para a adaptação. Também aqui a necessidade tem aguçado a tecnologia e a necessidade é uma das mais básicas, a de água potável. Fácil de encontrar a solução quando se vive rodeado pelo mar. Transformar a água salgada em água potável. Um processo caro, mas que já garante mais de 80% do abastecimento de água no arquipélago. É inevitável, aqui como em todo o planeta, e perante as adversidades, o ser humano adapta-se. Com a alteração do clima, não será diferente. Ainda que, em alguns casos, a adaptação não tenha nada de inspirador e tudo de oportunista. A corrida ao Ártico já começou e ninguém quer ficar para trás. É aqui e agora que se joga o futuro do planeta. Se as enormes reservas de petróleo, agora a descoberto com o degelo, forem exploradas, o relógio das alterações climáticas será drasticamente adiantado. Na verdade, e de forma irónica, o petróleo no Ártico revela que a corrida contra o tempo aqui já começou. E o campo de exploração está cada vez mais acessível. A tendência é evidente nesta animação feita com base em imagens de satélite. Entre 1979 e 2014, o gelo oceânico tem vindo a perder grande parte do território. Em 2030, 2040, já não deverá haver gelo no verão. And this is typically what we observe on the glaciers of Svalbard, that glaciers that are at low elevations tend to become thinner and to retreat quite quickly. Heidi Silvestre, glaciologista, trocou a neve dos Alpes francesas pelos glaciares de Svalbard. Durante anos, acompanhou como evoluíram e como têm recuado progressivamente. E se ainda há céticos em relação ao aquecimento global, Heidi não conhece nenhum que seja glaciologista. No estudo dos glaciares já não é tanto uma questão de opinião ou de convicção, é só um facto científico. In the glaciology community, I don't know anybody who is skeptical about what we observe. And what we observe up here in Svalbard is truly that the glaciers are reacting quickly to climatic changes. Glaciers are retreating very quickly. They are thinning, so becoming thinner and thinner every year. And so the facts are there. As consequências também não merecem discussão.
glaciers make a very important contribution to sea level rise. And these glaciers that terminate in water, not only they melt in the summer, but also they bring ice from land to the ocean. So they act like big conveyor belts. And what we observe today is that actually melt is happening, yes, but these glaciers are moving faster and faster, which means there is more and more ice being carried, being transported from land to the ocean, making an increasing contribution to sea level rise. Apaixonada pelo estudo dos glaciares, estar em Svalbard para a Heidi é como estar no olho do furacão da sua pesquisa científica. Mas para se falar de furacões, é preciso voltar a Cabo Verde. Ilha de São Vicente. Por esta altura, aqui acontece um fenómeno extraordinário. Sempre ouvi falar de que aqui em Cabo Verde que forma todos os furacões que vão para os Estados Unidos da América. Sempre, desde o menino. É de todos os fenómenos climatéricos que marcam a vida dos cabo-verdianos, aquele que merece a mais atenta vigilância mundial. Estamos no pico da época de furacões no Atlântico. Por esta altura, nas águas aqui de Cabo Verde, a temperatura atinge os 26,5 graus centígrados, uma temperatura crítica e que vai desencadear um gigantesco processo em cadeia. Um verdadeiro gatilho para um dos fenómenos mais destruidores no planeta. 1 quilómetro acima da superfície da água, o vapor condensa-se, formando nuvens que libertam calor retirado do oceano. À medida que a tempestade ganha força, a rotação da Terra dá-lhe a forma em espiral. E a travessia acaba aqui do outro lado do Atlântico. Estamos na costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos. É aqui que algumas das tempestades vindas de Cabo Verde se transformam em furacões devastadores, alimentados aqui pelas águas quentes do Golfo do México. Nesta altura em que aqui nos encontramos, a região ainda sofre os efeitos da tempestade tropical Erika, que acabou por se dissipar, mas que ainda mantém as populações em alerta. Last night was storming and it was very, lighting, and it was a little scary. Com ventos que podem superar os 250 km por hora, os furacões arrancam casas como se fossem feitas de papel. Mas isso é apenas deste lado do Atlântico, porque em Cabo Verde começam como pequenas tempestades. Há uns que se acabam por dissipar no Atlântico, mas nós quando nos sentimos aqui fortes, eles chegam lá e quando chegam lá, chegam à série. Um ciclone tropical é um motor gigantesco. Converte energia térmica armazenada na camada superficial dos oceanos em energia cinética, em ventos ciclónicos, que por sua vez aumentam a evaporação das águas. À medida que a umidade aumenta, condensa-se e dá lugar a chuvas torrenciais. É por isso que o fenómeno é a demonstração mais violenta da enorme capacidade que os oceanos têm em armazenar a energia do Sol. Hello. Thank you. Would you like a piece of cake? No, thank you. I'm fine. Okay. Um gesto diário que ajuda a perceber a energia que alimenta um furacão. É um pouco como a água que levantou fervura numa cafeteira. À medida que foi aquecendo, aumentou a instabilidade. O mesmo acontece nos oceanos. A evaporação é também o gatilho, só que à escala planetária o fenómeno é bem mais complexo e bem mais ameaçador. Neste caso, felizmente, tudo não passa de uma tempestade numa caneca de café. Com os oceanos a aquecerem, os furacões tendem a tornar-se mais frequentes e mais poderosos. E é possível um outro fenómeno, a mudança de trajetória. Habitualmente, os furacões que se formam em Cabo Verde encaminham-se para as águas quentes das Caraíbas e do Golfo do México, tornando-os tão frequentes nesses locais. No Atlântico Norte, acabam por perder força. As águas são mais frias e funcionam como um bloqueio natural. O problema é que as águas do Atlântico Norte também estão a aquecer, o que, aliado às condições adequadas de vento, umidade e pressão, pode significar uma possível mudança de rumo dos ciclones tropicais. Sometimes hurricane can make European, however,
Chun-Zai Wang é um prestigiado especialista em trajetória de furacões. É investigador da NOAA, Agência Estatal Norte-Americana para os Oceanos e Atmosfera. Nos modelos que projetou, os ciclones do Atlântico vão passar ao largo da Flórida e seguir duas novas rotas. Norte, em direção à região de Nova Iorque, e leste, em direção à costa ocidental da Europa, com Portugal numa das linhas da frente. In the future, for example, 50 years, 100 years later, the whole ocean will warm up, and when hurricane move northeastward, because the ocean is warm over there, so this is possible for hurricane to continue maintain intensity and make a landfall in the European future. I mean, I'm talking about 50 years, 100 years later. Um cenário futuro que acompanha uma tendência de décadas. Nos últimos 30 anos, a superfície do Atlântico Norte, junto à costa portuguesa, aqueceu em média 0,4 graus. E os efeitos podem não estar tão distantes quanto se pensa. Um estudo do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente dá conta de uma tendência que se vai definindo há uma década, sobretudo no estuário do Tejo, com a captura mais frequente de espécies subtropicais. Aparece o badejo, aparece o caranguejo, não se sabe de onde vem, mas tem aparecido de outras espécies. As conclusões deste estudo ainda não são definitivas, mas é certo que o aquecimento atual e futuro dos oceanos tem riscos já calculados e previsíveis. Alguns estudos feitos em ambiente estuarino mostram que há, de facto, espécies que praticamente deixaram de aparecer a determinadas latitudes. Por exemplo, aqui no caso do estuário do Tejo, há uma solha, que é muito comum na costa portuguesa, que é a solha das pedras, que praticamente deixou de aparecer. E era muito comum nos anos 80, 90. Inversamente, há uma espécie de sargo, que é o sargo do Senegal, que aumentou muito a sua abundância, tornando-se a espécie de sargo mais abundante aqui do estuário do Tejo. É também a vida nos oceanos a adaptar-se a uma nova realidade que já ultrapassou as projeções. Há uns anos atrás pensava-se que o oceano poderia ter um efeito, pela sua massa gigantesca de água, podia ter um efeito de retardamento do aquecimento do planeta, coisa que não se está a verificar, ou seja, o oceano está a aquecer mais rapidamente a uma taxa superior àquela que se pensava queria ser verificada. Na cadeia de eventos que todos liga, aparece Jeff Gaimans, caçador de tempestades profissional. Se as previsões de Chun-Zai Wang estiverem certas e se os furacões do Atlântico deixarem de passar pelo estado da Flórida, Jeff poderá ser obrigado a mudar de vida. Ele que, desde jovem, fotografa e filma furacões nesta região dos Estados Unidos. I would say the scariest thing I've ever experienced was Hurricane Charlie in 2004 hit Punta Gorda, Florida, just north of Fort Myers, as a strong Category 4 hurricane in broad daylight. And that was about 145 to 160 mile an hour in gusts. And I watched the entire town of Punta Gorda come apart in front of me. Se a teoria se confirmar, Jeff terá de caçar tempestades e furacões mais longe. Prova também das mudanças a que ele próprio tem assistido. Well, I do believe in climate change, at least what I see here in South Florida. I mean, we have beach erosion that happens. We have certain parts of South Florida that flood more than they did when I grew up here. I'm 41 years old. I was born and raised here in South Florida, and I've seen water levels completely different than when I was in high school. Poderá até escapar à futura rota de furacões no Atlântico, mas a Flórida não perde o título de estado mais ameaçado pelas alterações climáticas nos Estados Unidos. Estamos num dos ecossistemas mais singulares do planeta, os Everglades, na Flórida. É um dos parques mais ameaçados dos Estados Unidos. Aqui já foram investidos mais de 2 mil milhões de dólares para salvar o parque das alterações climáticas. Mas, na realidade e a prazo, esse dinheiro apenas servirá para adiar o inevitável. Por aqui, em 20 anos, as águas do mar já subiram 4 centímetros e as próximas décadas deverão revelar-se impiedosas para este imenso rio de erva. Os Everglades, ecossistema único, arriscam a salinização e, com ela, o desaparecimento.
There's something interesting that in Florida it's the only place in the world where alligators and crocodiles coexist together. Because sometimes the alligators are found in the brackish water with the crocodiles too. I can't think of a better way to spend Earth Day than in one of our nation's greatest national treasures, the Everglades. Não foi por acaso que o presidente Barack Obama aqui discursou sobre aquecimento global. O estado da Flórida é o chamado Ground Zero dos impactos mais adversos para a vida das populações, mas também para o negócio do imobiliário de luxo. A Flórida está praticamente ao nível do mar e em cidades como Miami, as marés altas já são temidas. Quando se projeta o futuro, compreende-se a inevitabilidade da questão. No limite, uma subida de quase 2 metros deixa submersa uma boa parte da orla costeira. Conveniente ou inconveniente, a verdade é que os tempos estão a mudar. O tempo corre, a teia adensa sem toda a extensão ainda desconhecida, subtil, complexa, fácil de ignorar e sem escapatória.